na tecnologia. Então, aqui no Clube de Engenharia, a gente discute muito isso. E uma das coisas que a gente discute é a tecnologia nacional, que, infelizmente, o conceito de empresa brasileira foi rasgado em 95, numa PEC que eliminou o artigo 171. E eu quero dar o testemunho, quer dizer, que do ponto de vista da TI, o Ministério de Ciência e Tecnologia está fazendo história. Quer dizer, nunca o nosso setor foi tão bem aquinhoado de iniciativas do governo federal para desenvolvê-lo nesse curto prazo em que o ministro tem estado à frente do MCTI. A gente discute muito a questão da tecnologia nacional. O CERTIX, que foi mencionado aqui, en passant, é um dos instrumentos mais importantes que esse país vai ter para o nosso setor, porque ele define, ele por sua vez, ele bypassa o artigo 171 e define o que é tecnologia nacional. Isso para quê? Não é uma definição simples, porque dentro da lei de licitações públicas, esse produto vai ter condições de concorrer com 25%, e no caso de inovação e de vantagem em relação aos produtos não fabricados aqui. E além disso, os programas do BNDES, os programas da própria FINEP vão com certeza privilegiar isso. E o que é mais importante, a indústria brasileira agora vai ter uma referência de certificado de qualidade do produto nacional, coisa que é muito difícil o produtor brasileiro vender por um estigma. Agora, ministro, nesse país, já disse alguém 500 anos atrás, em se plantando dá. Eu discordo apenas de uma posição de que nós somos culturalmente focados no social. Não somos, não. Eu faço um testemunho de que na década de 70, na década de 80, nós tínhamos nesse país pelo menos meia dúzia de empresas de altíssima tecnologia. Eu estava terminando meu mestrado no interior de São Paulo, em São Carlos, na USP. Quando antes de terminar, eu já estava, meu professor, meu orientador, que era doutor, já estava me levando para a Promon Engenharia, que era uma dessas empresas, e lá eu encontrei dezenas de doutores, professores de todo tipo de tecnologia, participando do processo produtivo nacional. E isso foi destruído na década de 90. E que só começou a ser resgatado, tem que se fazer justiça, a partir de 2003, quando entrou um novo governo, e agora está sendo consolidado por esse governo que está aí hoje. Mas eu queria fazer duas perguntas para não deixar em branco a minha vinda aqui. A questão do Empresas Sem Fronteiras, se o Fogboss me permite mais um minutinho. Essa questão da Empresa Sem Fronteiras, só vou citar um caso. Em 2003, eu presidi a Softex, que o senhor conhece muito bem, e tive, numa cidade do interior de São Paulo, visitando um centro de pesquisa de telecomunicações que usava a lei de informática, nessa ocasião, para contratar os seus profissionais. Então, eu perguntei ao presidente, quantas patentes nós geramos aqui? Nenhuma. No entanto, ele se orgulhava de ser um dos principais centros mundiais desta empresa, com mais de 300 mestres e doutores contratados pela lei de informática, ou seja, nós estamos financiando as patentes de outros países. Isso é um risco que nós temos que avaliar, ministro. Inclusive no programa Sem Fronteiras. O que vão fazer esses nossos cientistas que vão lá para fora e que voltam para o país? Será que essas empresas que estão sendo instaladas aqui estão contratando pessoas ou estão contratando desenvolvimento tecnológico que vai ser patenteado no nosso país? Então eu queria fazer uma sugestão, que o senhor crie também o Empresas Sem Fronteiras, que incube nossas empresas, porque essas sim vão voltar com tecnologia. Uma outra sugestão que eu vou fazer vem até de um colega da PUC, que recentemente, do nosso congresso Rio Info, em que teve presente o nosso secretário Luiz Antônio Elias, com muito prazer, ele disse o seguinte: o modelo de premiação do pesquisador brasileiro está velho. Esse modelo de premiar só os artigos publicados no A1, A2, sei lá, ele precisa mudar. O pesquisador brasileiro, inclusive dos ICTs, precisa ser premiado pelas suas pesquisas, e elas não precisam ser originais, porque o Brasil não precisa só de pesquisa original, nós precisamos de pesquisas básicas. Nós estamos importando bilhões de reais em produtos importados, que poderiam perfeitamente estar sendo feitos aqui com os apoios das nossas ICTs. Muito obrigado. Conselheiro Ricardo Latiger, eu reitero o meu pedido de ser conciso, porque o ministro vai ter que sair daqui às 8h15, por causa do avião dele. Nós temos aí 15 a 20 minutos ainda só. Bom, boa noite a todos, minha saudação ao ministro, é um grande prazer ouvi-lo. Eu faço eco aqui o que falou o Girão, acho que esses são problemas sérios, conteúdo nacional, valorizar a empresa de capital nacional, enfim, essa distinção para nós aqui no clube é muito importante. Eu venho então já em cima da questão da brevidade pedido pelo presidente, fazer primeiro uma sugestão, ministro. Essa questão de formação de recursos humanos,
talvez ainda tenhamos o que explorar dentro do universo das grandes empresas brasileiras, empresas estatais e tudo mais, né? Hoje nós temos muitos profissionais que estão em fase final de aposentadoria, que pode sim ter uma política dentro das estatais de aproveitamento desses profissionais para dentro do quadro acadêmico, cumprindo inclusive até uma certa preservação de conhecimento dentro da estrutura acadêmica e transmissão desse conhecimento para a academia, enfim, uma interação que é muito valiosa. Particularmente no setor petróleo, isso eu acho que é fundamental com essa disputa que temos e teremos aí adiante. Então, acho que isso é uma questão que deve ser pensada. Digo isso, sou da Petrobras, tenho feito gestões lá dentro nesse sentido. Acho que isso é uma oportunidade que a gente ainda não explorou e que está ligado também à política de governo. E, nesse sentido, eu faço também um comentário um pouco surpreendente, um pouco, talvez, um pouco ácido, mas eu estranhei um pouco a Embrapa ser uma organização social. Ela é de uma importância tão grande que eu acho que ela devia estar do lado do ministro, entendeu? Talvez na Casa Civil, porque é dali que ela vai ganhar força para interagir, por exemplo, dentro das estatais, enfim. Porque, como o senhor falou muito bem, o grande salto, o grande desafio que está colocado no desenvolvimento tecnológico por exemplo, a academia saber o que as empresas precisam. E isso, particularmente, nós temos as nossas estatais, está aqui o Marcelo, que é um bom exemplo, que soube disso. Ele soube disso, ele conseguiu construir parcerias dirigidas. Isso não é um processo simples. O senhor sabe que o quanto está sendo difícil, está andando em Nova Petro, mas é um processo que tem que ter um exercício e, fundamentalmente, um exercício de política, como o senhor muito bem falou. Saudações, obrigado. Muito obrigado, conselheiro Rockefeller. Em seguida, a conselheira Maria Glícia. Eu pediria que fossem concisos e objetivos. Reitero. Boa noite a todos, boa noite, ministro. Gostaria de agradecer a atenção e sou professor, fui professor até o começo do ano do mestrado profissional da Unifoa, em Volta Redonda. Conseguimos lá, em parceria com a Marinha, o desenvolvimento de uma base para uma lancha de ação rápida, onde nós podemos agora, na defesa da Amazônia, não só utilizar a M60 na LAR, como também o lançador automático de granada, com desenvolvimento técnico e tecnológico aqui do Brasil, que gerou um depósito de patente. Então, dentro disso, na semana que vem, vai ter na CAPES a avaliação trienal do mestrado profissional e de todos os mestrados e doutorados do Brasil. Sou avaliador da CAPES nessa área. Gostaria, com todo o meu coração e solicitude da sua parte, que falasse com o nosso presidente da CAPES, que não fizesse o mesmo tratamento, dando o mesmo peso para artigo e patente. Patente é muito maior o desenvolvimento, que na semana que vem, se o senhor pudesse entrar em contato com o nosso presidente da CAPES, que desse um peso maior para as patentes desenvolvidas nos mestrados profissionais. Amanhã mesmo. Obrigado. Conselheira Maria Glícia, em seguida, conselheiro Wagner. Já saiu. Então, em seguida, a conselheira Regina Muniz. Está encerrado. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores membros do Conselho. Parabenizo o excelentíssimo senhor ministro pela sua brilhante palestra. É bastante gratificante conhecer as ações do governo brasileiro na valorização do conhecimento, ciência, tecnologia e inovação. Este mês de setembro, eu participei de 2 reuniões promovidas pelo Itamaraty, em Brasília, no âmbito da Comissão de Ciência e Tecnologia, que foi proposto também o termo Ciência, Tecnologia e Inovação, e foi aprovado na cooperação Brasil-Alemanha. E tem 3 pontos que foram discutidos que eu gostaria de ouvir comentários do senhor sobre o que foi discutido nesse ambiente. O primeiro deles é com relação que os alemães, na análise dessa cooperação Brasil-Alemanha, eles concluíram que as universidades brasileiras têm a preocupação com o ensino básico fundamental, enquanto que
a aplicação desse conhecimento é um vazio, um gap grande que ele chama a atenção do governo brasileiro. O segundo ponto que foi questionado é com relação, principalmente no âmbito que era um dos tópicos da agenda, com relação à pesquisa dos mares, dos oceanos. É a grande dificuldade da burocracia brasileira, principalmente na contratação dos meios flutuantes de navio e do embarque desses pesquisadores estrangeiros. A burocracia, a lentidão tem prejudicado bastante o processo. E um terceiro ponto que também foi lembrado é com relação ao programa Ciência Sem Fronteiras, que esse foi levantado pelo pessoal da Comissão Brasil-Alemanha em Brasília. O consulado, a Embaixada da Alemanha tem recebido muitas demandas dos profissionais brasileiros que estão sendo beneficiados no exterior no programa Ciência e Tecnologia. Ciência Sem Fronteiras. Então, quando eles concluem o seu trabalho, eles não têm a quem se dirigir, sobre quais são as demandas, a quem procurar, como tentar ser aproveitado esse conhecimento. E naquela ocasião foi sugerido que seria de interesse, foi recomendado que o Ministério de Ciência e Tecnologia pensasse numa maneira, num cadastro, num mecanismo de tentar complementar esse processo de ciência e tecnologia. O quarto ponto que eu gostaria de ouvir o comentário do senhor, é uma curiosidade pessoal, é com relação à criação do Instituto de Pesquisas de Oceanografia e Hidrografia. A minha pergunta é, como se comportaria, haveria uma superposição, sim ou não, com relação à criação desse instituto e a atuação da CIRME, considerando que a CIRME, a Comissão Interministerial para Recursos do Mar, é uma entidade que há mais de 25 anos vem operando com a representatividade de 23 ministérios e tem tido um saldo extremamente positivo, é uma atuação de sucesso. Agradeço, senhor ministro. Muito obrigado. Finalizar, a conselheira Regina Muniz. Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite, senhor ministro. Eu vou ser bem sucinta, porque, como a última da lista, eu não quero atrapalhar o seu retorno. O senhor abordou vários pontos que eu achei muito interessantes, até lhe parabenizo pela palestra. Agora, me chamou muito a atenção foi a questão da maior integração dos centros de pesquisa e principalmente na questão da Amazônia, da qual eu tive o prazer, durante 4 anos, de participar como livre docente da UFAM, na questão de utilização de fontes alternativas para geração de energia para comunidades isoladas. E vários desses projetos, eles foram iniciados na Amazônia, através da UFAM e de outras universidades lá da Amazônia, e foram, como o senhor mesmo citou, projetos que acabaram se isolando pelo meio acadêmico, por questão de uma falta de integração com as empresas, para que houvesse um patrocínio para a implantação de fontes geradoras. Então, eu gostaria de saber com o senhor se esses projetos serão retomados através dessa integração dos centros de pesquisa, não só das universidades, mas com os centros de pesquisa de empresas que estão sendo implantadas na Amazônia, uma delas, no caso, a Petrobras. Então, muito obrigada. Você é bem rápido. Se algum conselheiro não assinou, por gentileza. Senhor ministro. Bom, vamos então pela ordem. Doutor Danton, muito obrigado aí pelas colocações. Eu concordo integralmente que a nossa escola politécnica, aquele edifício, tem um papel histórico, e a gente não pode esquecer a história tem que resgatar. Aí a gente tem que pensar, vamos pensar com... Aqui também o professor Lindolfo, que eu acho que frequentou lá a escola no Largo São Francisco, Então, eu acho que aí tem todos nós que entendemos bem o papel daquela, a gente tem que pensar nisso aí e trabalhar, construir uma solução.
Com relação ao prêmio de o concurso de matemática que vocês estão organizando aqui, acordo total, vamos convergir aí para dar um apoio a essa atividade. Eu vou falar até com o presidente do CNPq, que ele possa apoiar isso. Como o senhor sabe, nós temos essa Olimpíada Brasileira de Matemática nas escolas públicas, que está fazendo um grande sucesso no país. São milhões e milhões que participam desse. Perfeitamente. Então vou falar com o presidente do CNPq que ele considere diretamente essa sua proposição. Márcio Girão, tecnologia nacional, é óbvio que nós somos parceiros nisso aí. E você coloca aqui duas questões. Um, risco de formar gente no exterior e não voltarem para cá, né? O Ciência Sem Fronteira, na verdade, ele tem uma estrutura para receber, para orientar essas pessoas que estão indo para o exterior e ao voltar para cá se empregarem em empresas. Né? A ideia é que nós temos um portal do CNPq que as empresas que estão interessadas em atrair, tem muitas, eles se colocam à disposição, eles discutem nesse portal com os estudantes lá no exterior para recebê-los de volta aqui. É um esforço nosso nessa linha, nós estamos preocupados com isso. Não tem cabimento a gente investir 3 bilhões, que é o que a gente vai investir nesses 4 anos aí do programa, e depois esse pessoal vai trabalhar fora do Brasil. Isso é uma preocupação nossa, tem que ter o envolvimento de todos. As universidades de origem, a maioria deles são estudantes de graduação, então eles têm um vínculo com a universidade de origem, voltam para cá para continuar os seus estudos, né? Mas nesse meio tempo a gente está proporcionando inclusive estágios para eles em empresas no exterior. Tem belíssimos exemplos aí de empresas que participaram aqui, financiaram o estágio dessas pessoas. Por exemplo, tem um caso aí de a GE que financiou 10 estudantes desses fazer estágio em organizações da GE nos Estados Unidos. Você sabe que a GE contratou os 10 para trabalhar na GE aqui no Brasil. Então são coisas assim que tem que ser estimuladas, com empresas nacionais também, obviamente, né? E principalmente. Então esse portal aí eu acho que é um caminho aí nessa linha. E você está dando uma ideia do que a gente também mandar empresas. Isso aí, de certa forma, você não pode mandar uma empresa para o exterior, mas você pode mandar funcionários, engenheiros, técnicos das empresas a trabalhar no exterior. Sim. Caso de incubadoras estrangeiras, no caso da Universidade de Massachusetts, incubavam empresas de vários países. Nós vimos isso acontecer e eles aceitavam empresas de outros países para incubarem com o apoio de investidores de risco. Existem esses programas fora do país para favorecer empresas que se instalem dentro das grandes universidades, no caso americanas, por caso. Então, não, acho bom isso aí. Agora eu queria dizer o seguinte, que no Ciência